Aleluia. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por favor, estenda sua mão para cá. A gente era para ter tracaíca desde a primeira quinta-feira, né? Pai, no nome de Jesus eu oro. Eu te agradeço, te louvo pela vida de cada pessoa que ofertou para mantimento dessa casa. Que a tua palavra se cumpra, Senhor. Que o Senhor seja o Deus da providência na vida de cada um dos teus filhos. E que aqueles que não puderam por algum motivo contribuir também os sustente, Jesus. É isso que nós oramos e te agradecemos. A igreja diz: glória a Deus. Queridos, aleluia. Antes da gente ir para o encerramento do nosso estudo, eu quero só fazer algumas breves explicações. Enquanto isso, vá abrindo a sua Bíblia. Na primeira carta de Pedro, capítulo número 4. Adriano, se você puder melhorar o retorno um pouquinho. 1 Pedro, capítulo número 4. Aleluia. A gente vai ler, queridos, a partir do verso de número 7, 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Enquanto você procura, eu gostaria de dar um aviso aos irmãos que neste sábado vai acontecer o Pão da Vida Start. Sábado agora a gente vai ter a edição do Start, né? Nós já tivemos o Start há algum tempo atrás na igreja. Só que eu percebi que a gente precisava dar uma reformulada. Eu até recebi essa pergunta: pastor, quem já fez antes precisa fazer de novo? Se puder, seria uma bênção. Tem muita coisa que Deus nos comunicou nesses últimos anos, coisa que Deus amadureceu no nosso coração em relação à visão da igreja, como a igreja se posiciona no reino de Deus, o nosso papel. E a gente transformou o Start nesse nosso curso de membresia. Então este sábado agora, a partir das 15 horas, começaremos pontualmente às 15 e vai se encerrar às 18, vai ter um lanchezinho coletivo aí. Não venha só pelo lanche, você vem pela palavra. Mas no final vai ter umas frutinhas aí, umas coisinhas pra gente comer. Não garanto se vai ter bolo, essas coisas. Eu vou comprar as frutas. O bolo aí vocês vão ter que perguntar à pastora Jossanete. Vai ter um pãozinho, alguma coisa aí com ela. Eu sei que eu estou encarregado de comprar melancia, banana. Da outra vez que a gente fez o ensaio, ela achou bom que eu trouxe 2 jacas, rapaz. As bichas eram desse tamanho aqui, não deu para quem quis as jacas. Quando eu procurei, eu olhei e disse: rapaz, ninguém vai comer esse negócio não. Mas meu irmão, pensa, o pessoal devorou. Eu procurei a casca da bicha, não achei. Sumiu. Então sábado a gente vai ter esse momento de comunhão. O Start é para você que está na igreja Pão da Vida e talvez ainda esteja dizendo: pastor, eu estou aqui e o que é que faço aqui? Como é que eu sirvo? Como é que eu pertenço? Então, no Start é um bom lugar para você começar. O conteúdo foi todo reformulado, então vale muito a pena. Sábado, dia 15, às 15 horas. O Start é um novo começo para você em Jesus. Amém, irmãos? Então, guarda aí na agenda. Se você tinha algum compromisso, ainda dá tempo de desmarcar. Ó, coisa boa. Amém? Tá certo? E agora a gente vai para a nossa mensagem. Pode colocar o do teste dos dons, Arthur, por favor. 1 Pedro capítulo 4. A gente vai usar esse texto como nosso trilho hoje. A partir do verso número 7, eu vou fazer uma breve recapitulação. Acho que hoje a gente termina o culto antes das 9. Porque a palavra de hoje é só um adendo, um fechamento do que a gente fez. Tentarei não terminar antes das 9. Mas é para terminar antes das 9 no planejamento, né? Mas vamos lá. 1 Pedro 4 e 7. Todo mundo encontrou? Diga amém. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros,
cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Vou ler novamente 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Vamos só fazer uma oração. Pai, eu te louvo, te agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na tua casa, compartilhando, Senhor Jesus, as verdades da tua palavra. Oro, Senhor, para que teu Espírito Santo nos dê, Senhor, aquele encorajamento personalizado, aquele entendimento que só o Senhor pode fazer. Eu agradeço pela vida de cada irmão que esteve conosco essas semanas, e que hoje, Senhor, seja um pontapé inicial para muito que o Senhor quer fazer na vida deles. É isso que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. A igreja diz: queridos, vamos lá, fazer uma breve recapitulação. Nós vamos hoje para o encerramento da nossa série. Alguns irmãos me pediram a apostila. Eu tenho uma apostila aqui que eu uso como base, mas essa apostila que eu uso como base, ela meio que só serve para mim. Eu percebi que escrevendo, muita coisa do que eu falei não estava na apostila, e que se eu disponibilizasse para vocês, não ia ajudar tanto como eu achei. E eu percebi que muita coisa que eu deveria falar eu não falei, porque é um assunto muito amplo. Então, falo para vocês e deixo a promessa de público: em breve eu tornarei disponível essa apostila e também a explicação de cada dom de maneira mais abrangente. Para você ter ideia, nas semanas que passaram, a gente falou de 9 dons num culto só. A gente falou de 9 dons, 10 dons, 12 dons em um único culto. Então acabou que eu estava correndo contra o tempo, porque a gente não podia se alongar muito em cada tópico. Então nas próximas semanas eu vou compilar esse conteúdo e quero disponibilizar para vocês. Então tenham paciência, tá bom? Quando a gente começou a falar dos dons do Espírito Santo, fazer só uma breve recapitulação. Quem está vindo hoje pela primeira vez? Dá um sinal assim com a mão. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Só você, Caíca. Eu sei, a senhora agora é digital influencer, eu tô ligado. Então vamos lá. Nas últimas semanas a gente falou sobre os dons do Espírito Santo, e a gente entendeu algumas verdades que eu quero recapitular para vocês. Primeiro, cada pessoa na igreja, ela tem uma função dada pelo próprio dono da igreja. Porque Jesus não nos integrou ao corpo dele para que a gente fosse um apêndice. Alguém já teve o apêndice estrangulado, fez cirurgia para tirar apêndice aqui? Pedra na vesícula, quem já teve pedra na vesícula? Pedra nos rins? Não existe isso no corpo de Cristo. Uma vez eu cheguei para conversar com um irmão e falou: irmão, quem você acha que é no corpo de Cristo? Ele falou: pastor, eu acho que eu sou uma verruga no corpo de Cristo, que eu não sirvo para nada, eu só deixo a igreja mais feia. Falei: misericórdia, meu irmão, sangue de Jesus tem poder. Todas as pessoas, elas têm um dom dado por Deus, e esse dom tem tudo a ver com você, com a sua personalidade, com as suas áreas de experiência, com a sua vontade, com seus desejos, com aquilo que lhe traz satisfação. Basicamente, Deus projetou você do jeito que você é, para você fazer aquilo que Ele sabia que você ia fazer dentro do reino dele. Deu para entender? Em Efésios, a Bíblia diz que nós somos obra-prima de Deus, feitos para as boas obras. De toda a criação, a Bíblia chama cada um de nós de obra-prima. Você tem noção de um Deus que projetou querubins, serafins, de um Deus que projetou os anjos, de um Deus que projetou o céu, de um Deus que projetou a natureza. A Bíblia olha para cada um de nós
e diz que nós somos obra-prima de Deus. Meu irmão, eu não sei você, mas eu me sinto com um santo privilégio no coração. Você olha para aquelas paisagens, as não sei quantas maravilhas do mundo, as 7 maravilhas do mundo. É as 7 maravilhas para o mundo, porque para Deus a coisa mais maravilhosa que está na terra são os filhos dele. Amém? Amém? Pega carinhosamente na mão dessa pessoa que está do seu lado. Olha no olhinho azul dela. Isso é uma maravilha de Deus, fala para ela. Tem um glória a Deus, um aleluia aí? Aleluia! Então a gente percebeu que nós precisamos ter a concepção de que fomos feitos para boas obras. Nós fomos chamados para praticar boas obras, obras excelentes. Nós não fomos chamados para mediocridade, não fomos chamados para miserabilidade, para viver uma vida miserável, para viver uma vida aquém, para viver uma vida abaixo, num sub-evangelho. Pelo contrário, em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E aí a gente começou a desenrolar esse raciocínio. Desde a primeira semana até o decorrer de que nós estamos hoje, a gente falou sobre onde você está na caminhada. A gente fez um teste lá no auditório, lembra, Adriana? A gente fez um testezinho lá no auditório sobre onde você está na caminhada. Será que você já tem noção do seu propósito, do que você está fazendo? Será que você está meio confuso? Foi o primeiro teste que a gente fez. Está na segunda mensagem, disponível lá no YouTube. A gente falou sobre muita coisa. A gente falou sobre a formação da nossa personalidade, que contribui. A gente falou sobre clareza de propósito. A gente falou sobre a alegria de ter dons. Eu disse para cada um dos irmãos que é um grande privilégio para a gente ter dons. Lembra da história da árvore de Natal, do presente que se dá para a criança? Que a nossa maior alegria é quando a pessoa descobre o que a gente escolheu para ela. É a mesma coisa quando a gente entende o dom que Deus escolheu para a gente. A gente não se alegra quando a gente compra alguma coisa e fica na caixa guardado. Comprei esse adereço aqui para a igreja, a pastora Josanete deixou numa caixa. Não tem alegria no meu coração. Mas a partir do momento que eu vejo a pessoa usando, a pessoa fluindo, eu fico feliz por ter dado. Com Deus é do mesmo jeito. A gente também entendeu outro ponto extremamente importante, que tudo que é dado, um dia será cobrado. Tudo que é dado em confiança, é dado em mordomia. Nós somos despenseiros da graça de Deus. O texto que eu li hoje, não li por acaso. Em 1 Pedro capítulo 4, na primeira carta de Pedro, Pedro diz que nós somos encarregados de administrar a multiforme graça de Deus. Deus usa a gente para que a gente distribua a graça dele para as pessoas. E um dia o Senhor vai olhar para cada um de nós e dizer: por que você não usou aquilo que eu lhe dei? Ou será que Ele vai dizer: meu filho, você fez exatamente aquilo que eu lhe chamei para fazer? Então, a alegria de ter dons, falamos sobre isso. Foi a terceira mensagem. Falamos sobre dons e funções universais. Esse ponto é muito importante. Que por mais que você tenha uma graça para fazer determinada coisa, existem funções universais. Vou reformular para vocês. Eu não tenho um dom para fazer determinada coisa, mas eu tenho uma obrigação cristã de fazer. Por exemplo, eu talvez não tenha o dom de evangelismo, mas eu tenho que evangelizar. Eu não tenho o dom da hospitalidade, mas eu tenho que ser hospitaleiro. Eu não tenho o dom da libertação, mas se um demônio manifestar, eu tenho que empregar autoridade em Cristo Jesus. Eu tenho que expulsar. Eu talvez não tenha o dom da cura, mas eu posso orar para que o enfermo seja curado. Talvez eu não tenha o dom da fé, mas eu posso manifestar uma fé extraordinária se preciso for. Como assim? Chega para você e diz assim: vai dar certo, irmão? Aí você diz: acho que não. Chega para a irmã Caíca: Caíca, você acha que aquele negócio, aquele propósito de oração vai dar certo, minha irmã? Olha aí, ó. Aleluia. Então, por mais que eu não tenha determinado dom, eu devo entender que existe uma função universal.
para cada dom que eu venha a descobrir, tem uma função universal correspondente. A gente fez essa série de estudos, a gente falou sobre aperfeiçoar, sobre experimentar. E aí a gente entrou nas categorias dos dons. A gente falou que cada dom, ele reflete uma pessoa da Trindade. Aí a gente falou dons de criação, refletem a Deus Pai. Criatividade artística, serviço, habilidade manual, são vários dons. A gente falou dos dons que refletem Jesus, que são os dons para a pregação do Evangelho. Pastor, evangelista, apóstolo. E semana passada a gente falou dos dons, que são os dons de manifestação de poder, que refletem o Espírito Santo. Dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação, dom da cura, dom da fé, dom de milagres. Então, falamos sobre todos esses dons até chegar hoje, que é o grande dia da gente falar sobre o teste. Esse teste aqui é um questionário. Hoje nós não vamos fazer ele, vocês vão fazer em casa. Eu vou já explicar o porquê. Ele é um teste bem longo, então não daria tempo da gente fazer, nem se eu liberasse para vocês até o final do culto. Ele é longo, precisa de uma consulta, já eu explico. Vamos lá. Como é que eu vou realizar esse teste, pastor Gabriel, quando eu chegar em casa? Primeiro passo está aí no próximo slide. Pode colocar, por favor, Arthurzinho. O primeiro passo que eu vou fazer quando eu estou numa jornada de busca, numa jornada de me descobrir em Deus, é buscar o Senhor, é buscar a Deus. Eu tenho que ter o meu coração em oração, porque você depende de Deus para entender o que Ele tem para você. Eu jamais vou conseguir entender um mistério espiritual por uma força natural. Em 1 Coríntios capítulo 2, lá no verso de número 9, que é o nosso texto base, em 1 Coríntios capítulo número 2, a gente tem até um curso na escola teológica falando sobre esse texto. 1 Coríntios capítulo 2, verso número 9. Olha o que é que a Bíblia diz. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês amam esse versículo? Dê um glória a Deus aí. Aí agora vamos para o 10. Esse versículo não é para todo mundo. Esse versículo é para quem, pastor Gabriel? Verso 10. Deus, porém, revelou isso. O que Deus revelou? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Eu falei um pouquinho sobre isso daqui quando a gente está falando do falar em línguas. O Espírito Santo, Ele é quem encarrega de ir lá nas profundezas do conhecimento. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos, quão impenetráveis. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele? O Espírito Santo vai lá nas profundezas do conhecimento de Deus Pai. É muita doideira, meu Deus. O Espírito Santo vai lá e Ele pega os tesouros que a gente jamais conseguiria compreender e entrega entendimento no nosso coração. E aí parece que o céu se abre para a gente. Então vamos lá, verso 10. Até mesmo as profundezas de Deus. No 11, 1 Coríntios 2 e 11. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Continuamos a ler. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora,
A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o que a gente entende? Eu não posso buscar o entendimento do Senhor de maneira natural. Meu irmão, um cara pode ter um PhD de Harvard, ele não vai entender o mistério do Evangelho, a não ser que o Espírito Santo inculque na cabeça dele. Não dá. Não dá para compreender, não dá para entender. Eu lembro de uma vez que eu estava evangelizando um amigo meu, hoje ele é crente, e eu evangelizando ele, e ele ficava extremamente confuso com as coisas de Deus. Ele ficava assim, rapaz, ele ficava doido, angustiado, porque ele dizia: eu não entendo o que é que Deus quer fazer na minha vida. Eu não sei o que é que Deus manda eu fazer, mas eu sei que Ele quer que eu faça alguma coisa, mas eu não sei o que é. Ficava doido, brabo, valente. Que ele dizia: eu não sei como é que vocês crentes sabem das coisas. Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Falei: criatura, primeiro tem que aceitar Jesus. Ele não tinha aceitado Jesus ainda. Ele disse: não, você só quer me converter para ganhar mais um. Eu falei: não, você está batalhando para tentar entender uma coisa que você só vai entender quando o Espírito Santo morar no seu coração, meu amigo. E quando que o Espírito Santo habita no nosso coração? Quando a gente confessa Jesus como único e suficiente Salvador. Quando eu aceito Jesus, não uma confissão da boca para fora, mas crendo no coração, confessando com a boca, aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo habita dentro de mim. E aí, a partir deste momento, o Espírito Santo vai começar a traduzir. É o que Paulo diz aqui, quando ele fala: nós não temos um espírito do mundo. O Espírito que habita em nós não é o Espírito do mundo. Vocês estão entendendo? Se você estiver entendendo, vocês fazem amém. Se não, amém. Estão entendendo? Nós temos o Espírito Santo, e a gente jamais vai conseguir aprender as coisas de Deus pelo nosso jeito. E vai ter, meu Deus, vai ter 1000 professores para lhe ensinar, mas se o Espírito Santo não for teu mestre, aí não vai não. Não vai de jeito nenhum. Não vai entender. Eu já ensinei a mesma coisa para a mesma pessoa 100 vezes, ela não entendeu. Até que chegou um dia que ela chegou para mim e falou: pastor, entendi. Eu falei: como? Entendi. Já teve momentos assim, você lendo a Bíblia, estudando, coisa que você não entendia nada, sabia nem o que era oração, jejum, não dava valor a essas coisas, não achava importante. Aí um dia, oxe, não é que isso daqui é importante mesmo? O que é isso? Entendimento. Eu poderia falar mais sobre isso quando a gente usa, por exemplo, a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma parábola todinha falando sobre entendimento da palavra. Entendimento. Porque eu vi, todo mundo está aqui, está me ouvindo. Todo mundo está aqui ouvindo a mesma coisa. Mas para uns está sendo uma coisa, para outros está sendo algo muito além. Pastor, o senhor está dizendo que o senhor tem os favoritos? Não. Eu estou dizendo que tem corações que estão mais abertos a conhecer o Senhor. Como? A Bíblia fala do coração que é à beira do caminho. Fala daquele que tem pouca terra. E fala daquele que está entre os espinhos. São 3 tipos de solo onde não vai gerar tanto entendimento. Ou seja, vai ser muito difícil daquela pessoa absorver uma verdade, por mais que você tente ensinar. Então, quando eu falo do teste que a gente vai fazer, não é simplesmente um questionário, não é um teste vocacional da fé, mas é uma ferramenta que o Espírito Santo vai te ajudar a ter clareza. Todo mundo entendeu isso? Então, quando vocês forem fazer o teste em casa, clareza de uma coisa: Senhor, me mostra. Senhor, revela. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso. É o que a gente faz quando vai ler a Bíblia. Quando você era novo convertido, não sei se ele ensinaram essa oração, vai começar a ler, abre a Bíblia. Senhor, que eu entenda. Senhor, me ensina. Senhor, me ajuda, para que eu entenda mais do que eu vou ler. A gente faz essa oração para lembrar o nosso coração que somos dependentes de Deus em tudo. E quando a gente vai descobrir isso também. Então vamos lá. Segundo passo.
esteja disponível. Primeiro passo, busque a Deus. Segundo, esteja disponível. Como assim, pastor Gabriel? Eu tenho que ter no meu coração a necessidade de colocar os meus dons em prática. Dom serve para servir. Não adianta de nada você buscar a Deus em oração para experimentar uma sensação de ser usado, uma sensação de manifestar um dom. Não tem nada a ver. Não é para isso. Não é o propósito. O propósito dos dons, a gente falou sobre isso em uma das semanas de ensino, está aí no YouTube, que eu disse qual é o prazo de validade dos dons. Até a volta de Jesus, aqui e agora. Quando o Senhor vier, está lá em Efésios, que o Senhor deu os dons à igreja para que a gente chegue à estatura de homem perfeito. Não estou vendo nenhum homem perfeito aqui. O mais perfeito aqui é o pastor Rubens e o pastor Adson. São os mais perfeitinhos. Rubens, ele fica mais perfeito quando ele corta o cabelo e passa uma cerazinha na cabeça dele. Aí fica... Mas não tem nenhum homem perfeito, tem uma mulher perfeita. Então até a gente chegar, quando é que isso acontece? No arrebatamento da igreja, somos transformados. Aquilo que é corruptível se torna incorruptível. Até nesse momento. Depois desse momento, o seu dom não vai servir mais de nada. Então eu tenho que gastar toda a minha energia para ensinar agora. Porque chegar lá no céu, eu vou chegar, Jesus, deixa eu ensinar a Bíblia para o Senhor. Ó, isso aqui é dom. Isso aqui é o dom que parece com o Senhor. Aquilo ali é o dom que parece com o chefão. Isso aqui não vai ter. Lá no céu, o que vai nos acompanhar são os frutos. Mas aí é conversa para outra coisa. Então eu tenho que estar disponível. Eu tenho que estar disponível. E pensa comigo. Por que Deus revelaria um dom para mim se não fosse para que eu viesse a servir? Tem muita gente, e aqui, aquele parênteses que cabe todo mundo. Tem muita gente que ainda não começou a fluir nos dons, porque não está disponível para Deus. Não vai ser usado. Aqui é aquela hora que todo mundo me encara com aquele olhar assim, sério, que é aquela palavra de briga mesmo. Estou brigando, tchau. Aí vocês olham com cara brava, como se estivesse olhando para mim, mas pensa que é Deus que está falando com vocês. Deus não vai revelar o dom de vocês se vocês não estiverem disponíveis para servir a Ele. Não vai, não vai. Para que tu quer fogo? Quer fogo para ter fogo. Quer fogo para quê, meu irmão? Não, para eu dizer que eu sou. Não para dizer que eu tenho. Quer fogo para quê? Não é para quando o irmão falar em língua no meu lado eu dizer que tenho também. Para que tu quer o dom? O dom só serve para servir. Então tem que ter o coração de servo. Tem que ter um coração de servo. Tem muita gente que vai passar meio que batido. Espero que não, que depois dessa palavra seja um alerta, porque a sua agenda não está cabendo de Jesus. Agenda, tempo. Quando eu falo agenda, eu digo relógio, hora. Me mostra a sua agenda que eu digo qual é a sua prioridade. Eu sei onde é. Meu irmão, a Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E eu não estou falando de igreja, estou falando de reino. A vontade do rei para a sua vida. Aí Deus não revela, Deus não entrega, simplesmente porque não estamos disponíveis. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver o Senhor derramando sobre quem tem fome, sobre quem tem sede. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É aquela pessoa que diz: Senhor, eu sou escasso do teu reino, eu preciso do Senhor mais do que todas as coisas. O apóstolo Paulo escreve, diz: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas sede cheios do Espírito Santo. É um convite a quem quer mais. É, meu irmão, pancada, viu? Então esteja disponível. Senhor, eu quero. Senhor, eu vou investir meu tempo.
Se você confiar, meu irmão, em Deus, eu garanto para você. Eu chego para os jovens, está ali Arthur, de testemunha. Cheguei para ter um papo reto com ele esses dias e disse: Arthur, aproveita essa oportunidade que você está tendo. Invista a sua vida no altar. Quem planta no reino de Deus nunca para de colher. Meu irmão, eu estou com 24 anos, eu estou colhendo frutos que eu plantei quando eu tinha 9 anos, quando eu aceitei Jesus. Quando eu tinha 9 anos, quando eu aceitei Jesus, pastor, você era uma criança, não trabalhava. Eu estudava de manhã e levava a Bíblia para a escola. Quando a aula estava meio chata, eu estava aqui com a Bíblia. Minha professora Kelly, de língua portuguesa, dava brabo comigo, porque eu li Salmos todinho na aula dela. Até hoje eu tenho dificuldade de entender objeto direto, objeto indireto, verbo transitivo direto e indireto. Não lembro porque eu estava aqui, ué. Eu brinco dizendo, rapaz, na hora da chamada, em vez de responder presente, eu falava aleluia, glória a Deus. É aqui, meu amigo. Uma vez chegou uma irmã para mim e veio: pastor, eu quero entender, eu quero conhecer. Eu falei: você está disposta? Meu irmão, eu sacrifiquei 5 anos de madrugada da minha vida. Eu virava à noite lendo a Bíblia, doido pela presença de Deus. E eu dizia: Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu quero da tua presença, eu quero entendimento. Não entendia nada na época, mas eu estava semeando. Eu não sabia fazer nada, nada, irmão, nada, zero. Mas eu tinha um coração disponível. Tudo que o Senhor quer é um coração disponível. É tudo que Deus quer. A única coisa que Deus quer de um profeta é o eis-me aqui. É a única coisa que Deus quer de um profeta. Rapaz, isso é muito forte, né? Tu acha que Deus quer teu diploma de teologia, meu amigo? Faz igual o meu, tem um 3, está lá em casa, dentro de uma caixa, não serve para nada. Eu cheguei para Deus e disse: eu quero fazer teologia, eu quero meus diplomas, Senhor. Olha, eu tenho 3 diplomas agora. O Senhor falou e disse: eu não preciso dos teus diplomas não, meu filho, eu preciso do teu coração. Mas isso é conversa para outro culto. Esteja disponível. Esteja disponível. Somos dispenseiros, é o texto que a gente leu. Somos dispenseiros da graça de Deus. Lembrando que a palavra por diploma de teologia não é um desincentivo a você estudar. Estude, não seja preguiçoso. Somos dispenseiros da graça de Deus. Terceiro passo: busque conhecimento. O texto de 1 Coríntios 12:1 começa dizendo o seguinte: irmãos, não quero que vocês sejam negligentes, não quero que vocês sejam sem entendimento em relação aos dons. Eu preciso buscar conhecimento quando eu descubro o meu dom. Eu preciso buscar entendimento, conhecimento, para que eu não use meu dom de maneira errada. Foi o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Era muita unção, muito poder, mas o culto era uma bagunça. Era uma bagunça. Tava uns aqui ensinando a palavra, outros estavam louvando lá no canto, outros estavam a panelinha do fogo lá atrás, xalabacate, não sei o que. Era todo tipo de dom, tudo ao mesmo tempo, era uma bagunça. E era todo mundo cheio do fogo. Paulo estava dizendo: rapaz, vocês têm todo tipo de dom que vocês pensam, mas tu não entende nada. Estava todo mundo cheio de dom, mas não tinha nem amor. Aí por isso que ele escreve o capítulo 13: vocês têm muito dom, mas peraí, bora organizar esse negócio aí. Então, a carta aos Coríntios, você vai ver Paulo falando muito sobre dons, justamente porque não havia conhecimento, entendimento. Eles não tinham sabedoria para usar. Por exemplo, Paulo chegou a dizer: eu falo mais em línguas que todos vocês. Mas ele ensinou sobre línguas. É para edificar a si mesmo. É uma linguagem sobrenatural de oração. Se eu for falar num culto, tem que ter um intérprete, para que haja entendimento. Ele falou sobre o valor do conhecimento, do entendimento, sobre o uso dos dons. Vai guardar meu coração, vai fazer com que eu sirva melhor, vai fazer com que eu não machuque as outras pessoas com o meu dom. Tem muito crente que tem dom mesmo, eles têm dom,
mas machuca mais do que cura. Machuca mais do que cura. Fazer só uma piadinha a respeito disso. Quando eu era novo convertido, sei lá, eu fui batizado com 14. Isso aconteceu quando eu tinha uns 11 anos de idade. Eu tinha tanta vontade de ser batizado no Espírito Santo, que um menino da minha igreja fazia bullying comigo. Dizia que eu não podia ter vez na conversa porque eu não era batizado no Espírito Santo. Aí eu, para não ficar atrás, começava a inventar que falava a língua para eles. Eu digo, eu sei, eu começava a inventar a língua. Não era querendo, irmão, deixa pra lá. Isso é as coisas que ficou na época do esquecimento. Tá no mar do esquecimento. Então, quando uma pessoa ela tem um dom, ela tem que buscar conhecimento. O que mais tem é profeta ferindo o crente, porque não sabe entregar uma profecia. Deus chegou para dizer, entrega tal coisa. Aí, o Senhor falou, exemplo, viu? Deus falou para mim, Adriano, o Senhor vai lhe dar uma menina. Diga lá para Adriano que o Senhor está mandando você dizer que ele vai ser pai de uma menina. Aí eu chego lá e digo, Adriano, assim te diz o Senhor, para tu saber que há Deus na terra, para tu saber dos teus joelhos dobrados que tu és servo fiel, Deus sabe do teu coração. Te digo, terás uma menina, será galega, dos olhos azuis, será inteligente, será bonita, será virtuosa, será valorosa e rica, meu filho. Aí o anjo lá de cima, diga, eita que eu disse isso tudo mesmo. E para tu saber que foi ele, ainda tem essa. É mistério. Faça a prova para tu ver se não foi de Deus. Aí vai e sai. É falta de conhecimento, rapaz. É porque não entendeu. Meu irmão, quando Deus manda você falar, só precisa falar o que ele falou. A gente não advoga por Deus. E você não precisa que outra pessoa acredite em você, não. Você não precisa que a outra pessoa acredite em você. O Senhor nunca entregou uma mensagem e disse, para tu saber que foi ele. Aí eu digo, engravidarás em 7 dias. Você vai engravidar em 7 dias. Deus não precisa. Deus não precisa. Não precisa. O Senhor não precisa provar que ele está falando. Se é de Deus, vai acontecer, meu irmão. E eu como, enfim, isso é coisa para eu falar no curso. Um mensageiro, ele não precisa fazer com que a pessoa receba a mensagem, não, ele só precisa entregar. Um carteiro, ele não está nem aí se a pessoa que vai receber a carta vai achar bom, vai achar ruim, vai acreditar. Minha filha, está aqui, ó. Mandaram entregar para você, está aqui. Ah, não sei o que, se vira, vai orar, tchau. É porque, enfim, busque conhecimento. Quarto passo, vamos lá. Encontre satisfação. Existe um mito muito grande de que servir a Deus é muito doloroso, muito sofrido. Ai meu Deus, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi te servir. Você já escutou um crente já desse jeito? Tem crente que ele vive a graça de Deus, mas tem crente que ele só a misericórdia. Como é que tá, irmão Adriano? Só a misericórdia. Só a misericórdia. Eu tô a capa de Elias que caiu do céu, só voando, sem nada. Eu tô Saulo caído do cavalo. Meu irmão, busque satisfação. O que Deus colocou para você fazer vai lhe trazer realização. Você vai amar aquilo que você faz. Você vai amar. Você vai amar o seu propósito, vai amar o seu dom e colocar ele em prática. Se você está amargurado, se você está com o coração ruim, não venha culpar o reino de Deus. Aqui eu quero dar uma palavra para o sindicato, nossa classe de trabalho, viu? Uma palavra para o sindicato. Pastor que vem lamentar, pastor que vem chorar, dizer, irmão, é muito difícil, é muito sofrido, não sei o que. Não se esqueça que é um santo privilégio. Não se esqueça que é um santo privilégio. A Bíblia diz que ninguém tome para si essa honra. A Bíblia diz, ninguém tome honra que não lhe é devida. É uma honra servir ao Senhor na posição que Ele me colocou.
Então, se eu estou servindo ao Senhor e não tenho satisfação nisso, o problema não está em Deus. O problema não está no corpo de Cristo. O problema está na pessoa. A pessoa está mal resolvida, está com o coração todo cheio de raiz de amargura. Aí culpa a Deus, culpa a igreja, culpa a obra. Não, meu irmão, vamos tratar seu coração. Por que seu coração está assim? Você está brigado com quem? Está precisando pedir perdão a quem? Quem foi que lhe feriu? Quem foi que ensinou você a ser amargurado? Porque Deus não lhe fez para ser amargurado. Senta na cadeira, conversa com o papai do céu e diz: Senhor, cura. Jeremias, quando ele estava amargurado, ele fez uma oração e disse: Senhor, cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo. Tem obreiros que estão precisando sentar na cadeira e dizer: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me, Senhor, e serei sarado. Não, meu irmão, é um privilégio. É um privilégio. Conversa para outro culto, mas eu tenho que encontrar. Tá falando aí, esse tipo de coisa dá para pregar em um tema desse dia? Enfim, servir a Deus com propósito traz alegria e realização. Não existe nada melhor do que você ver o trabalho de suas mãos. É um salmista. O salmista diz: verás o fruto do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Não tem nada pior, meu irmão, de você terminar de fazer alguma coisa e ficar com desgosto. Já aconteceu com vocês? Termine de fazer qualquer coisa. Marcele cozinhou aquele bolo de banana pro Wilson. A Wilson comeu e disse: eita, que negócio amargo, Marcele. Usou banana da terra, foi para fazer esse bolo. Aí a Marcele olha e fica assim, incomodada com o bolo. Não faço nunca mais nada para você. Traz alegria, traz satisfação. Então busque o que vai lhe trazer satisfação. As meninas, as cozinheiras da casa do pai, elas têm uma alegria tão grande de estar lá todo domingo cozinhando, preparando marmita, enchendo marmita. Elas, meninas, é um sorriso. Pastor Chico caiu na besteira de um dia chegar e dizer: gente, esse domingo vou dar folga para vocês, vai todo mundo para casa, a gente vai comprar. Ela disse: não, pastor, misericórdia, eu preciso fazer isso aqui, é o que salva a minha semana. Então vai lhe trazer alegria, vai lhe trazer satisfação, porque Deus projetou você para isso. Filipenses capítulo 2, verso número 13. E Adriano, nem vai dar para terminar de 9 horas, ó. Eu não vi, Netinha. Ah, tá ali, Netinha. Te amo, Netinha. A Bíblia diz em Filipenses 2 e 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Eu quero só falar um negócio para vocês. Tem desejo no seu coração que você pensa que é teu, mas quem colocou foi Deus. Não são todos, tá bom? Não são todos. Para depois vocês estão aí pensando besteira e dizendo: pastor falou que era de Deus. Não só. Quinto passo, próximo slide. Busque experiências. Você deve estar sempre se envolvendo com um máximo de experiências diferentes dentro do reino de Deus. Um máximo de experiências, de ministérios, de oportunidade de servir. Você verá que existem coisas que lhe trarão mais alegria e realização que você nem imaginava. Vai ter coisa que vai tornar você tão realizado que você vai dizer: poxa, nasci para isso. Vai ter coisa assim, que é aquela específica, patenteada para aquela pessoa. É incrível, é incrível. Vou contar um exemplo meu. Eu amei quando eu tive a oportunidade de servir no Hospital do Câncer, na ala infantil. Meu amigo, eu saía de lá realizado. Parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Há uns anos atrás a gente tinha esse ministério. Está desativado desde a época da pandemia, mas não sei se a Clenilda vai se lembrar disso. Não lembro se você já era da igreja nessa época. Irmã Nubinha vai se lembrar, Netinha vai se lembrar. A gente enchia a Kombi da igreja com as 10 pessoas, ia no Hospital do Câncer, na casa de criança, e chegava lá,
As meninas da igreja, Isla, se vestia de princesa da Disney, eu levava um violão. A gente ia só para fazer a alegria das crianças. Orava, eu dava uma palavra rapidinho e a gente ia-se embora. Eu descobri nisso que eu tenho um carinho gigantesco por trabalhar com criança. Uma das semanas mais felizes da minha vida foi a que a gente fez a EBF aqui esse ano. Eu vi 100 crianças aqui dentro da igreja tacando o terror, meu irmão. E eu estava feliz. Só podia ser Deus, porque Ele estava tacando o terror, meu irmão. Meu amigo, Ele estava tacando o terror. Foi bênção. E eu olhei aquela ruma de menino correndo para me abraçar. Eu até hoje, quando vou deixar Davi na escola, eu fico olhando e pensando, digo, rapaz, a Pão da Vida um dia ainda vai ter uma escola. Você crê nisso, irmão? A Pão da Vida um dia vai ter a escola. Adriano, sua filha vai estudar na escola Pão da Vida, viu? Tá no forno aí. Então, foi uma experiência que eu jamais ia pensar que ia gostar. Mas é áreas de experiência. Talvez você se encontre numa capelania prisional, visitando presídios. Tem irmãs que eu conheço que amam visitar presídios de ala feminina. Elas têm um ministério muito forte ligado aos presídios na ala feminina. Irmão, o reino de Deus é muito amplo. E você tem que estar aberto a experiências. Talvez esse seja um dos passos mais importantes. Você está justamente aberto a se envolver em tudo. Irmão, se envolver em tudo que for do reino de Deus. Tudo. Visita hospital, visita abrigo, casa do pai, distribuir quentinha, almoço dos moradores de rua. As irmãs daqui se cadastrem, vão ser tia da salinha 1 mês. Gostou, Marla aí? Vão ser tia da salinha 1 mês. Jesus, eu vou fazer um voto, só saio dessa salinha daqui a 30 dias. Porque talvez no primeiro contato você não gosta tanto, mas vai se apaixonando. É igual açaí, comeu da primeira vez, não gostou. Aí botou uma granolinha, diz, rapaz, não é que o negócio está ficando gostoso. Então você vai estar vivendo áreas de experiência. Vá para o ministério da intercessão. Venha na quarta-feira de consagração. Vá dar uma palavra, vá evangelizar no sinal, vá orar por um enfermo. Esteja aberto a experiências. Lembra o seguinte, a palavra de Deus diz, Deus não é injusto para se esquecer da vossa dedicação, da vossa obra. Hebreus 6:10. Deus não é injusto para esquecer. Ele não vai esquecer do que você está fazendo. Então tudo que você estiver fazendo, pastor, eu não sei fazer nada, vá que eles vão lhe ensinar no meio do caminho. Vá com outra pessoa que já sabe alguma coisa. Pastor, se nós dois não saber, você arranja um terceiro que está mais ou menos encaminhado. Chega para o pastor Rubens e diz, pastor Rubens, eu nunca participei do encontro com Deus. Emanuel, cadê Emanuel? Está aí? Emanuel chegou e disse, pastor, nunca presenciei uma libertação, queria ver um demônio se manifestando. Aí ele chegou e começou a orar por isso. Nunca vi, que doideira. Se ele tivesse dito isso para mim, eu digo, menino, vai se converter, menino. Isso é para orar para ver Deus se manifestar. Ele queria viver uma área de experiência dessa. Aí Evaniele chegou para mim e disse, ele estava realizado, pastor, porque ele viu Deus triunfando sobre as trevas. Ele ficou lá em... Vai que você tem um ministério de libertação, meu filho. Vou ligar para os irmãos. Ei, tem um... Viva áreas de experiência. Viva áreas de experiência. Esteja aberta a conhecer mais de Deus. Amém? Próximo passo, 6º passo. Eu acho que esse é o último passo. O último passo. Avaliação honesta. Eu quero ler esse texto antes de explicar para vocês. 1 Coríntios 3, verso número 13, diz assim: a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar,
esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo? Paulo está falando que as nossas obras serão provadas. Obras serão provadas. Em que sentido? Se houve resultado mesmo ou não. Se houve realmente resultado palpável. Como? Um exemplo. Ganhei 1000 pessoas para Jesus. Das 1000 pessoas que você ganhou, uma está de pé para Jesus? Ou está tudinha desviada? Você ganhou, mas perdeu. É uma avaliação honesta que a gente tem que fazer, para saber se a gente está realmente adquirindo resultados. Como assim, pastor Gabriel? Eu só achei que eu deveria fazer a pessoa dizer sim. Eu só precisava do sim, aí o resto eu ia confiar em Jesus. Nós lutamos, empregamos estratégia, oramos para que o reino de Deus não seja um túnel. Uma multidão entra pela frente e uma multidão sai por trás. É um túnel. As nossas obras serão provadas. Quando eu tenho um dom de cura, você ora, as pessoas são curadas? Poxa, pastor. Quando você tem um dom de música, você canta, você toca, as pessoas são edificadas? Isso é uma avaliação honesta que a gente precisa fazer em relação aos nossos dons, em relação a onde a gente está gastando as nossas energias, ou senão a gente está precisando fazer ajustes. Nós não precisamos ser apegados à estratégia, à metodologia, à liturgia. A gente tem que ser apegado à Bíblia, a Deus. Tudo na igreja Pão da Vida, volta e meia, passa por critério de avaliação. Está aqui Adriano, que sabe, que convive comigo quase que todos os dias. Fala: Adriano, a gente está fazendo, está dando certo? Bora continuar. É ou não é, Adriano? A gente senta para conversar, pensa, diz: está dando resultado? Não está? Vamos mudar. É uma avaliação honesta que eu preciso fazer, porque o mais interessado em que a obra tenha resultados é o Senhor, e eu quero dar frutos para o Senhor, não só parecer que dei frutos. Eu quero realmente ter frutos para mostrar ao Senhor, ter obras a mostrar, porque a Bíblia me garante que as obras serão provadas. Então não é só eu pensar que fiz, é realmente eu ter o que mostrar. Vocês estão entendendo isso? Então essa avaliação honesta vai me ajudar a exercer melhor o meu dom, vai me ajudar a lidar melhor com as minhas responsabilidades, a desempenhar melhor meu papel no reino de Deus. Vai me ajudar. Tem que ter uma avaliação honesta. E essa avaliação honesta, ela acontece em 3 etapas: uma autoavaliação, uma avaliação do alto e procurando pessoas também para me avaliar. Você tem que ser honesto e permitir ser julgado. Você não é uma pessoa perfeita. Você não é. Não é. Então muitas vezes a gente se coloca num lugar onde deixa eu fazer do meu jeito e tal. Espera aí, meu irmão. Se a gente lapidar um pouquinho, será que não vai ser melhor? Não vai ser melhor? E uma pessoa que tem dons, ela tem que ter essa avaliação honesta sempre, porque os dons são a disposição do reino de Deus. E quando eu estou avaliando o desempenho ministerial, por exemplo, na igreja Pão da Vida, nós não usamos por critério de avaliação de ministério a arrecadação de dinheiro. Existem igrejas que usam. Qual é o nosso critério de avaliação? Decisões. Na igreja do pastor Adson, vou usar o senhor que o senhor está aqui, pastor Adson, pastor Magno está lá atrás. Na igreja do senhor, está tendo decisões? Dessas decisões, são pessoas que estão se apresentando, são novos convertidos, são desviados, está tendo batismo? Se a gente está trabalhando para o reino de Deus, não tem decisão, não tem batismo nas águas, não tem reconciliações, tem alguma coisa errada. Aí a gente vai estudar para ver o que é que tem errado. Existem muitos fatores. Será que é um jeito de pregar diferente? Será que é uma metodologia de pregar diferente? Será que é uma falta de comunicação, um choque de cultura? Existem muitos modelos. Tem igreja que não consegue crescer em determinados lugares porque é presa à cultura. Como assim? A igreja tem um modelo de ser, chega lá dentro de um lugar onde a cultura é completamente diferente e não vai conseguir impactar.
não vai conseguir impactar, porque está preso ao modelo de cultura. Por exemplo, pega a Igreja Pão da Vida do jeito que ela é. Tenta fazer culto desse jeito aqui, nessa metodologia de igreja, lá numa tribo africana de Uganda. Olha, quarta-feira é quarta-feira profética, quinta-feira é culto de ensino, domingo 2 cultos. Vai funcionar? Não. Então, tem que se mudar o jeito de trabalhar. Então, nós precisamos fazer essa autoavaliação. Rever parâmetros, rever nosso coração, pedir para Jesus relembrar porque a gente começou. Porque todas as vezes que você estiver pensando em parar, você tem que se lembrar o motivo que você começou. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Jesus Cristo disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e virou o quê? Estátua de sal. Você é chamado para ser sal da terra e não a estátua de sal. Então a gente precisa fazer essa avaliação. Tem vezes que essa avaliação vai ser tão boa, meu irmão. Você vai dizer: Jesus, por que eu não parei logo? Tem vezes que um pastor, por exemplo, ele não está tendo bons resultados porque está cansado. É um baita de um pastor, tem talento, tem chamado, é usado, mas a fadiga do ministério, ele não está parando para descansar, não está respeitando o sábado. Dorme dentro da igreja, acorda dentro da igreja, aí a cabeça é só igreja, igreja, igreja. Aí o casamento fica só essas coisas e abala o ministério. Existem muitos fatores. Como é que eu vou descobrir isso? Uma avaliação honesta. Antes de ontem, estava conversando com o pastor Rubens sobre um irmão que é uma baita de uma bênção. E a gente conversando, trocando uma ideia, conversa de pastor. Ele conversando: pastor, o que é que eu faço? Eu falei: meu irmão, aí tem que parar e avaliar o coração da pessoa. Porque é usado, o ministério dele é confirmado, mas o coração está dodói. Tem que parar e fazer uma avaliação honesta. Tem que fazer a oração de Davi: renova o meu espírito, Senhor. Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Você tem que se lembrar que o dom é perfeito, mas as pessoas que usam são imperfeitas. Você tem que se lembrar que aqui é um bando de gente cheio de defeito, cheio de falha, louvando e adorando a um que é perfeito, que vive e reina para todo sempre. Então aqui e acolá a gente tem que parar e fazer essa avaliação honesta. Senhor, e aí? Como é que passa um pente fino, Jesus? Será que tem alguma coisa que eu estou precisando resolver? Olha para o irmão que está do seu lado e dá uma encarada nele aí. Só enquanto eu bebo água. Fala assim para ele: irmão, será que no seu coração não tem umas coisas para resolver, não? Eu garanto para você, se você tiver coragem de resolver essas pendências do seu coração, aí a graça de Deus ela vai ser derramada de uma maneira extraordinária. Quando você resolve, aí você fica tranquilo. Quando você resolve as pendências do seu coração, quando você lança fora as raízes de amargura, quando você libera perdão, quando você perdoa. Estava falando sobre isso, né, meu pastor? Tem gente ainda que não está vivendo o melhor de Deus porque não pediu perdão e nem liberou perdão. Não está sendo usado da maneira que era. Irmão, você pode chegar muito além daquilo que você projetou para a sua vida, mas você vai ter que dar uma cortada nessas bolas de ferro que estão lhe prendendo aqui. Você vai ter que chegar para aquela pessoa, olhar assim no olhinho dela e falar: eu lhe perdoo, meu irmão. Você vai ter que chegar para aquela pessoa, olhar no olhinho dela e dizer: você me perdoa? Você fez isso, fez a avaliação honesta. Aí eu garanto a você que o seu coração ele vai ficar limpinho. Aí vai ter uma chuva de azeite sobre a sua vida, meu irmão. Aleluia. Então é essa avaliação. Essa avaliação. Eu posso me autoavaliar. Posso pedir para o Senhor fazer essa avaliação do alto em mim. E posso pedir a alguém para dizer: e aí? E aí? Quando eu terminava uma pregação, eu chegava para a mãe e dizia: mãe, e aí?
A mãe, ela é 100% sincera, é topada a sinceridade dela. Então vamos lá. Estou encerrando agora, a gente vai pro... Pode passar. Guarda esses 6 passos no seu coração. Como realizar o teste dos dons? Pode passar para o próximo aí. Eu queria que você pegasse o seu celular, bipasse esse QR Code aí. O teste dos dons vai abrir no seu celular. Nós também disponibilizamos ele lá na igreja, no WhatsApp da igreja. Eu vou colocar ele também, o arquivo, no grupo da igreja. Assim que você abrir, eu explico para você como é, tá certo? Caso você não consiga abrir, no final do culto, eu compartilho o arquivo com você. Deixa eu abrir aqui no meu celular, para eu mostrar para vocês. Vai abrir um link do Drive, gente. Vai abrir um link do Drive. Quem conseguiu abrir? Conseguiu? Deu tudo certo? Pronto. Tem uma capinha. Esse teste, aos irmãos que quiserem imprimir, podem imprimir. É mais fácil de preencher. Eu não imprimi porque deu 24 folhas. Aí eu ia imprimir 24 folhas para cada um, não ia dar, né? Ia ser papel demais. Então, em casa, você quiser imprimir, você imprime. Esse teste tem um aviso aí bem grande de direitos autorais. Ele não é nosso. Ele é do livro O Teste dos Dons, do Christian Schwartz, da editora Esperança. Tem um aviso, uma ressalva. Esse teste, irmãos, ele tem 180 questões que você deve responder de maneira sincera. Sincero, dizer a verdade. Como? Tem pessoas que vão responder esse teste, que vão se colocar além do que é. Você tem isso daqui? Você tenho demais. Aí nem tem. Ou se não, você tem isso daqui? Não tenho nada disso, mas tem. Então, nem é para você ser soberbo, nem é para você ser tão humilde ao pronto que minta. É só para você responder com sinceridade. Essas 180 perguntas são para você. Você vai responder. E tem mais no final uma lista para você entregar a 2 amigos que lhe conhecem bem. Pode ser sua esposa, pode ser um irmão da igreja, pode ser o pastor que lhe conhece bem, que é para que alguém lhe avalie também em relação aos seus dons. Mas esse teste, ele é bem intuitivo de fazer. Por exemplo, a primeira grade de perguntas, se você tiver com ele aberto aí, é: sinto-me muitíssimo realizado em desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. Aí você vai colocar muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco. Você gosta muito de desenvolver plano bem detalhado, com etapa. Não, pastor, eu não sou do que planeja, eu sou da demanda. O que tiver na frente aí eu vou resolvendo. Aí você coloca nem um pouco, pouco, mais ou menos. Você marca um xizinho no quadradinho que está aí. Aí tem as perguntas. Sinto-me realizado. Aí é o outro bloco de perguntas. Tenho a pergunta 31. Enorme vontade de me envolver mais do que fiz até agora em planejar, montar contatos com pessoas de outras culturas. É bem intuitivo, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, mas ele é feito de maneira simples. Vocês imprimem em casa, respondem na calma, e no final do nosso PDF, nas últimas folhas, tem a tabela de avaliação. Tem o quadradinho das perguntas e você coloca o valor. Cada resposta não está aí 4, 3, 2, 1 embaixo? Embaixo não tem o valor? Vocês estão entendendo o teste, sim ou não? Amém ou amém? Show. Embaixo tem um número, referência. Se é muitíssimo, é 4. Se é muito, é 3. Se é mais ou menos, é 1. Embaixo tem a referência. E lá na página 21, tem a tabela de avaliação. Você vai preencher cada quadradinho com um número resposta. Aqui deu 4, aqui deu 3, aqui deu 1. Do lado da pergunta, você coloca
a resposta. Do lado do númerozinho, você coloca a resposta. Faça na calma. No final, você transcreve para a ficha de avaliação. Quando você terminar, preencher tudo, vai ter 2 tipos de dons. Aqui, ó para cá, para a gente encerrar o culto. Quando você terminar de responder e colocar a resposta de todas as pessoas que você colocou, eu chamei o meu esposo e minha mãe para fazer minha avaliação. Pronto. Aí você colocou lá, preencheu tudo. Vai dar o quê? Seus dons manifestos e seus dons latentes. O que são dons manifestos, pastor? São os dons que você tem certeza que você já flui neles, que já são presentes na sua vida. E os dons latentes são aqueles dons que você não sabia que você pode ter. Talvez você tenha esses dons. Aí o que é que você faz? Experiência, busca Deus em oração. Ele vai lhe abrir os olhos para áreas que você talvez nunca tenha pensado. A gente descobriu lá na rádio, quando a gente aplicou o teste, que alguns irmãos têm dom pastoral. Não sabemos em que nível de intensidade, mas tem dom de pastor. Por quê? Se importa muito com pessoas. Se importa muito com pessoas. Outros têm dom de exortação. Outros têm dom... Enfim, a gente fez o teste lá. A gente na semana que vem, antes do culto, depois do culto, se vocês quiserem ao longo da semana conversando comigo, o teste está disponível. Quem não conseguiu baixar, no final do culto eu envio para vocês, tá certo? Vamos ficar de pé, gente? Terminei 9:03, ó. Uau! Nunca mais eu faço essa façanha, Jesus. Senhor, isso é até um pecado. Eu rejeito. Gente, durante toda essa série de ensinos, eu frisei o seguinte, e queria que você tivesse isso em mente. Não é só conhecimento. Se o propósito dessa série de mensagens for só conhecimento, não conseguimos atingir o propósito verdadeiro. O propósito é que você se torne útil no reino de Deus. O propósito é que você seja usado. O propósito é que você veja Deus agindo através de você. Deus já fez muito por você. Fez ou não fez? Fez, viu, pastor? Rapaz, por mim o Senhor já fez tanta coisa. Quando você para pensar assim, tem uma multidão de coisas que Deus fez por você, né? Então está na hora de você deixar Deus fazer através de vocês. Onde estão os Elias dessa geração? Onde estão os profetas Isaías dessa geração? Onde está o Jeremias, que o Senhor vai olhar e dizer para cada um de vocês que estão aqui: no ventre da sua mãe eu já lhe conheci, e as nações eu lhe dei por profeta. Ah, Senhor, mas eu sou apenas uma criança. Não diga que você é uma criança, porque tudo que eu colocar na sua boca você vai falar, e aonde eu mandar você ir, você irá. Coma do meu rolo, meu filho, das minhas palavras. Aí você vai comer das palavras do Senhor e você vai ver que é doce como mel, meu irmão. Aleluia. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Quando eu estava vindo para cá e orando ao Senhor, o Senhor me liberou uma palavra no meu coração. Eu fiquei tão feliz. O Senhor me falou a respeito de ousadia. E eu quero dizer para você que o Senhor lhe deu um espírito de ousadia. O Senhor não está, meu irmão, no medo. Deus não opera no medo. Então pega todo esse medo e lança fora, meu irmão. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar para tocar vidas, para tocar pessoas. No abrir da sua boca, no estender da sua mão, no teu abraço, deixa Deus tocar as pessoas. Pai, no nome de Jesus,
Nós oramos e te agradecemos. Muito obrigado, meu Deus, por essa série de mensagens tão proveitosa. Pai, que o teu Espírito Santo venha agora, meu Deus, começar a revelar aqueles dons que estão ocultos na vida de cada um dos irmãos. A tua palavra diz que não há nada oculto, não venha a ser revelado. Então existe muito tesouro do céu depositado e guardado na vida dessas pessoas que elas nem sabem. Então que o teu Espírito Santo venha trazer à luz e que se cumpra na nossa vida o que a tua palavra diz. Eles verão as boas obras que vocês vão fazer e glorificarão ao vosso Pai que está no céu. Pai, nos usa para curar, nos usa para sarar, para servir. Estamos aqui, Senhor, disponíveis. Estamos, Senhor, aqui para cumprir a tua vontade e o teu desejo. É isso que eu oro, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. A igreja diz...